Boa noite. Trabalhar com elaboração de política cultural no Brasil é sempre um desafio. Acostumamos a ver uma obra de arte como mera distração ou como uma espécie de luxo sem muita importância. Essa forma de ver a arte mudou nos últimos anos? E no Acre, nós temos respostas concretas para vermos a arte de uma forma emancipadora. Quem conversa conosco sobre esses assuntos é o presidente da Fundação Elias Mansur, Assis Pereira. Assis, seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia novamente. É um prazer recebê-lo aqui para falar a respeito da nossa política cultural. Muito obrigado, Itaã, pela acolhida. Eu sou muito grato à Rede Aldeia de Comunicação, tanto as nossas transmissoras de TV quanto as rádios Aldeia, porque estão sempre contribuindo para divulgar, para difundir e também para nos ajudar a transbordar as ideias. Assis, você acaba de participar do Fórum Cultural Mundial, é isso? É isso. Foi realizado no Rio de Janeiro, onde foi realizado em Brasília? O fórum foi dividido em duas etapas, uma etapa realizada em Salvador, simultaneamente, e a outra no Rio de Janeiro. Eu escolhi, a convite do Ministério da Cultura, participar da etapa no Rio de Janeiro, pelas temáticas, pela programação. O que se discutiu lá, Assis, coloca o Brasil em que ponto em relação à produção de cultura? Olha, o fórum se realizou do dia 24, com a abertura solene, com a presença do ministro Gilberto Gil e ministro de mais de 20 países, no Rio de Janeiro, até o dia 30. Eu retornei no dia 30, então não participei da programação do primeiro e nem do último dia. Mas o programa do fórum, com possibilidades múltiplas de painéis, de conferências, de debates, de oficinas, né? Tinha muitos temas, inclusive desenvolvimento, o papel da cultura nesse desenvolvimento, o papel do Estado nesse cenário de fomento ao desenvolvimento da cultura, economia criativa, que é uma releitura da terminologia economia da cultura, direitos autorais, intercâmbio cultural, circulação das artes, mobilidade, arte como fim, arte como meio, o que cada estado está fazendo, política cultural, diversidade, minorias, enfim. Tudo isso foram temas debatidos durante o fórum. Bom, os participantes desse encontro, como é que estava distribuído? Tinha mais gente da América Latina, tinha representantes da Europa, ou esse distanciamento em relação à arte europeia com a arte latino-americana continuou no encontro? Olha, um dos temas do foco de discussão do fórum é diálogo sul-sul. Não é deslumbramento, não é falta de credibilidade no diálogo norte-sul, ou seja, da América Latina com os Estados Unidos ou com a Europa, ou da África com a Europa. Mas havia uma presença predominante de latinos, inclusive Brasil, né, país em que tinha a maior quantidade de pessoas, e desse país, maioria do Nordeste, e também da África. Então, latinos e africanos era a maioria do público presente nas atividades do fórum. E deu para se perceber, Assis, uma espécie de irmandade em relação à política cultural? Estamos no mesmo patamar? Como é que avaliação que você faz a respeito dessa promoção de cultura dos países que estavam lá representados? Em se tratando de Brasil, sobretudo no tocante o item música, a linguagem musical, o Brasil está bastante internacionalizado, né? Ele está presente numa situação muito favorável no cenário internacional. Agora, em se tratando de Acre, a gente percebe que há alguns estados, talvez metade dos estados brasileiros da federação, que estejam em situação de, pelo menos no item intercâmbio, à frente de nós. Pela posição geográfica, pela formação histórico-cultural desse país, tá entendendo? Mais os estados próximos do litoral, pela própria relação com a Europa, com os Estados Unidos e tal, e pela nossa dificuldade de enxergar os nossos vizinhos latinos como potencialidade de intercâmbio. Nós temos essa dificuldade mesmo? Temos. Sejam elas por questões geográficas, né? Por exemplo, pontes aéreas, nós não fazemos limite, nós não somos fronteiriços territorialmente com a África, nem com a Europa e nem com os Estados Unidos. Entretanto, as possibilidades de transporte aéreo levam a isso. A circulação de riquezas, de tecnologias, enfim, leva a esse estreitamento. Por exemplo, é muito difícil você fazer o intercâmbio cultural com o Paraguai por aqui. Nós temos que, para poder chegar ao Paraguai, você tem que ir para São Paulo.
inevitavelmente. Aliás, para chegar no Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai, tem que ir para São Paulo. Então, essa relação dificulta. Por exemplo, agora o governo brasileiro, o governo do estado do Acre está fazendo um esforço enorme de ligar o Acre ao Pacífico. A parte acreana está feita, né? A Estrada do Pacífico, o Porto Seco, a alfândega, a parte burocrática, o livre acesso, entradas e saídas, o que inevitavelmente é necessário. A parte peruana está sendo feita, enfim. Mas é ainda uma coisa que está em consolidação. A parte turística já está sendo feita, empresarial. Agora, na parte de cultura, a gente precisa ainda avançar mais, nesse aspecto de intercâmbio. A cultura não chega primeiro? Na verdade, eu estou citando cultura, restringindo o conceito cultura ao aspecto das artes. De certa forma, um equívoco conceitual, mas porque a gestão pública e a sociedade está estruturada em partes. Então, o lado econômico empresarial ele está à frente nesse aspecto. Agora, é claro que nesse aspecto empresarial, econômico, empresarial, político, também está a cultura, né? Porque afinal a cultura é, num sentido maior, num conceito mais amplo, toda e qualquer forma de uma sociedade se conceber a outros e agir conforme essas concepções. Assis, há instrumentos como a internet, eles não possibilitam, o senso comum fala que pode estreitar essas distâncias. Como é que um instrumento como esse pode dinamizar as relações em relação à produção cultural Acre, Paraguai, Acre, África, Acre, Pernambuco? A internet é um dos instrumentos da modernidade, né, da chamada globalização. É um instrumento de globalização, de globalizações, né, não existe só uma forma de globalizar-se. Indispensável, inevitável, é uma ferramenta poderosíssima, mas que traz alguns riscos também. Inclusive Augusto Boal, que é um sociólogo, teatrólogo, enfim, um polivalente, que é um dos conferencistas do fórum, utilizou o termo assim: você só deve se globalizar quando está seguro do que é. Então esse é um risco da globalização. Nós não estamos seguros do que somos. Não, eu acho que estamos. Agora nós estamos. Agora, o processo de globalização não começou agora. Numa situação de globalização em que estamos, só se afirma o que é realmente autêntico. O que não é autêntico patina, titubeia, enfim. Eu acho que o Acre tem muito aspecto cultural de autenticidade, é uma cultura rica, diversa, né? O Acre já nasceu internacionalizado, basta ver a forma como nós fomos constituídos. O Acre não índio, né? O Acre seringueiro, enfim, depois essa coisa que nós temos, essa diversidade cultural que temos no Acre. A globalização é ao mesmo tempo uma benesse e um risco, não é? A gente sabe desses aspectos, e a cultura está inserida nisso, inclusive como instrumento de geração de renda, geração de criatividades, e inclusive esse foi um dos temas debatidos no fórum, que é a economia criativa. Ô Assis, você, presidente da Fundação Elias Mansur, certamente gerencia muitos conflitos. Um desses conflitos é, por exemplo, uma parte dos artistas ainda enxergarem a indústria cultural como se fosse um empecilho ao fortalecimento das nossas diversas identidades culturais que temos. Assim, a indústria cultural ainda é vista como algo assim ruim, algo que desestrutura as bases da produção da cultura. Talvez numa concepção mais antiga, se possa dizer que a arte não tem função de geração de renda, de propulsora de desenvolvimento, de geração de oportunidades, enfim. Mas isso é cada vez menor. Basta ver o poder da mobilidade, da circulação de tecnologias e de recursos financeiros que a tida como indústria cultural, preferivelmente do ponto de vista conceitual chamado como indústria criativa, mobiliza nesse mundo, nesse país. Ignorar isso, eu acho que é um equívoco. O poder público deve sim se esforçar para estimular a criação, estimular a fruição, a difusão, a produção, mas esse estímulo deve ser no sentido de levar a uma sustentabilidade futura. Porque a arte, mesmo sendo uma obrigação do poder público, tanto nas esferas federal, estaduais e municipais,
mas ela também tem um poder emancipatório, um poder de criação muito grande, um poder de geração de oportunidades muito grande. Então, e o papel do Estado, e essa é a tônica que o Ministério da Cultura está levando agora, e estimulando os estados e municípios a fazerem a mesma coisa, é voltar seus programas, seus mecanismos de fomento e de apoio à cultura para aquelas linguagens e aqueles produtores dentro de determinadas linguagens que não têm acesso ao mercado. Porque afinal a função do poder público é estar disponível aos que precisam do público, aos que não têm inserção de mercado. Diferente de uma relação do poder público no governo passado, na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em que o único instrumento de fomento era a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é uma lei onde, para poder ter acesso, a pessoa teria que ter escritórios de captação, um nível de conhecimento e de informação alto, e assim meios até de lobby mesmo, de negociação com empresas grandes. Então, nesse cenário estava incluído apenas os estados do centro-sul do país, e, diga-se de passagem, as capitais desses estados, e estreitando ainda mais o foco, o centro dessas cidades que compõem o centro-sul do país. Não chegava na periferia, não chegava na Amazônia, não chegava no Nordeste, enfim. Assis, isso é uma verdade, né? A Lei Rouanet, da forma como, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ela era tida assim como uma espécie de uma lei muito elitista, discriminatória. Escritório da elite, é o termo que eu ouvi outro dia. Mas, de certa forma, ela não trouxe uma espécie de ordem, trouxe um parâmetro assim, em relação a... Do ponto de vista técnico, globalizador, em que se sobressai os que têm mais qualificação, mais condição, mais mobilidade, mais articulação, isso é verdade. Agora, isso traz um risco, porque não foi dado ao artista brasileiro, não foi dado aos estados periféricos, não foi dado à periferia dos estados que congregam, sabe, os estados motores desse país, os mais ricos, mais desenvolvidos, não foi dado a esse pessoal as condições necessárias para disputar. E você não pode colocar em condição de disputa igual, semelhante, os desiguais. Então, você tem que aprender a fazer os tratamentos desiguais. É por isso que o Ministério está criando os editais específicos, edital de circulação de teatro, de dança, de culturas populares, de culturas indígenas, de quilombos, de remanescentes de quilombos, enfim. Para quê? Para poder chegar para as minorias, né? Para poder chegar para aquelas atividades. E esses são editais menos burocráticos, menos... com menos exigência para mais acessíveis, né? Mais acessíveis, essa é a verdade. Então, o Ministério da Cultura está numa atuação muito mais polivalente, está enxergando o Brasil, e é por isso que realizou no ano passado o Seminário Nacional de Políticas Culturais. Deixa eu mostrar aqui esses... E esse ano também realizou a segunda edição, do qual nós participamos com as nossas contribuições, os nossos conhecimentos e também as nossas dúvidas. Então, participamos com a delegação boa, e aqui eu estou trazendo o lançamento da publicação feita do seminário, Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares, e aqui, inclusive, conceitualmente, a gente tem dificuldade de dizer o que não é popular, né? Porque, afinal, graças a Deus, a gente tem pouca produção cultural para a elite, enfim, o populus é mais populus por aqui. Assis, então essa é a grande contribuição que, na tua avaliação do governo Lula na área cultural, ter aproximado mais... O ministro Gilberto Gil, no discurso de posse, em 1º de janeiro de 2003, ele disse que o Brasil precisava fazer um DOIM antropológico. DOIM antropológico. O DOIM é aquela massagem, aquela técnica medicinal de massagem, onde está mais machucado, onde está mais doído. Esse DOIM antropológico é o quê? É fazer com que o Ministério da Cultura enxergue quem ele não enxergava, chegue aonde não chegava, escute quem não escutava. E isso ele está fazendo. Isso é um convite aos poderes públicos dos estados e dos municípios a fazerem a mesma coisa. Então é por isso que estimulou os estados e municípios a se inserirem no Sistema Nacional de Cultura, e aqui o Acre está bem na foto, falta apenas o último item, que para se inserir no sistema precisaria um órgão gestor, nós temos, mecanismos de fomento à cultura, nós temos o Fundo de Patrimônio, temos a Lei de Incentivos e tem também um outro fundo traduzido na forma de convênio com a educação para poder financiar a área de leitura, né? Fundo de leitura, que pode ser consolidado, pode ser melhorado, ampliado no governo do Binho Marques, e criamos também o Conselho de Cultura. A recomendação do Ministério da Cultura é que tenha participação de metade do Conselho seja da sociedade.
nós alargamos essa exigência e colocamos 2/3 dos membros do Conselho de Cultura fazem parte da sociedade, não são governamentais. O governo entra no Conselho apenas com 1/3. Para quê? Para que a gente possa escutar mais as pessoas, para que o governo diminua o seu poder, de poder propriamente dito, e a sociedade fale mais, pense mais, se mobilize mais. Assim, a gente acha que está levando à sustentabilidade política. Falta, como eu disse, apenas a elaboração do Plano Estadual de Políticas Culturais. E alguns programas, eles já se tornaram políticas, ainda que não estejam no plano. Por exemplo, Paneiro de Leitura, né? Programa de Educação Patrimonial, de acesso tanto à leitura quanto a patrimônio quanto às artes. A Lei de Incentivo é outro programa. Um calendário de eventos que a gente tem anual. O Festival Varadouro, inevitavelmente, é política musical, política pública para a música. Tá entendendo? Então, só que isso tudo precisa ser melhor conceituado, melhor compilado, melhor planejado, com mais envolvimento da sociedade e dos municípios, dividir melhor conta e aí sim consolidar isso tudo com as modificações necessárias para termos no ano que vem, possivelmente, o Plano Estadual de Políticas Culturais. Esse aqui é o Plano Nacional. Sim, o Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil, né, elaborado pelo Ministério da Cultura. Que foi lançado agora durante o Fórum Cultural Mundial, pelo ministro Gilberto Gil, na presença de outros ministros de Estado. Ou seja, o país está fazendo a sua parte no cenário mundial e nós, como Estado membro da Federação, estamos nos esforçando para fazer a nossa parte. Assis, nós vamos falar mais a respeito dessa lição de casa, detalhar mais essa lição de casa acriana em relação à cultura, mas no próximo bloco, tá ok? Muito obrigado. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o presidente da Fundação de Cultura, Elias Mansur, Assis Pereira. Assis, só finalizando o raciocínio a respeito do nosso dever de casa, que você detalhou bem, o Ministério, primeiro, aproximou mais as políticas de cultura em âmbito nacional de quem antes não tinha acesso a isso. E você falou que eram quatro preceitos, né? O Acre já fez 3, falta 1. Falta 1. Eu te pergunto uma questão assim, meio de cunho avaliativo, mas você participou ao longo desses 8 anos de todo esse processo de produção cultural do governo Jorge Viana. E eu gostaria de te perguntar assim, qual o legado do governo Jorge Viana para a área de cultura? Nós conseguimos melhorar em quais aspectos? Para começar, a cultura do Acre tem nome, tem robustez, tem sede. Nós funcionávamos num prédio condenado pelo Corpo de Bombeiro há 2 anos, que era o antigo Palácio das Secretarias, todo mundo sabe a realidade. E hoje nós temos uma sede pomposa, bonita, espaçosa, com capacidade gerencial gigantesca, que agrega a Galeria Juvenal Antunes, que é um sonho da sociedade acreana, sobretudo dos artistas plásticos, de ter um local onde pudesse abrigar conceitualmente e adequadamente as obras raras antigas que formavam o antigo Museu de Artes Plásticas, que agora estão lá. A cultura do Acre saiu da capital, chegou aos municípios. Esse é um legado. A cultura do Acre tem mecanismos irreversíveis de fomento. O governador Binho vai, inevitavelmente, precisar, junto com a equipe que ele compôs na Fundação, rediscutir a lei de incentivo, melhorá-la, sobretudo no aspecto de avaliação, inevitavelmente ampliar os recursos para poder atender melhor a demanda. Agora, ninguém mais questiona se ela deve ou não deve existir. Então, esse é outro legado. Antes não havia lei de incentivo? Não havia. Ela foi criada em 1990 por iniciativa do deputado Sérgio Taboada, ficou na gaveta, amarelando com o tempo, durante 9 anos,
E no início de 99, quando a gente assumiu o governo, é que nós tiramos da gaveta, chamamos a sociedade, reelaboramos, reapresentamos na Assembleia, constituímos comissão de avaliação, um setor para gerenciamento, editais, os outros mecanismos de funcionamento da lei. Então ela ficou 9 anos parada e tem 8 anos de funcionamento. Nesses 8 anos já são mais de 1.700 projetos aprovados e 8 milhões e meio de reais investidos, considerando aí os investimentos tanto no esporte quanto nas artes. Ô Assis, mas não ter uma lei de incentivo à cultura assim, anterior a 99 demonstrava assim, um descaso? Era um descaso. Era um descaso. Então, esse é outro legado. A cultura existe, essa é a primeira coisa. A cultura saiu da capital, a cultura tem sede, a cultura tem nome, tem endereço. E tem mecanismos. Os investimentos em leitura, por exemplo, nós saímos de uma quantidade de bibliotecas de 3 para mais de 30. E ainda inauguraremos esse ano a Biblioteca da Floresta, aqui no Parque da Maternidade, e ainda a Casa da Escrita, que é um estímulo à criação, lá no bairro Chico Mendes, próximo à Casa da Leitura Chico Mendes. Ainda esse ano. E vai ser inaugurada a Casa da Escrita? Vai ser inaugurada. A Casa da Escrita vai ser inaugurada esse ano, assim como a Biblioteca da Floresta. Vai ser o quê? Um laboratório de redação? Vamos escrever. De criatividades. Nós já temos as casas de leitura, onde as pessoas leem o que os outros produzem, e nós estamos inaugurando uma nova etapa, que é a etapa de criação, onde as pessoas vão lá e vão ser estimuladas a criarem. Criar suas próprias histórias, suas próprias poesias, seus próprios romances, enfim. E os desafios para o governo Binho? Nós precisamos consolidar um modelo de gestão mais descentralizado, com mais autonomia para os espaços e melhor gerenciamento deles. Nós precisamos chegar com alguns serviços, universalizar, pelo menos nas zonas urbanas. Nós já estamos em leitura em quase 2/3 dos municípios, com ambientes de leitura, com ambientes de memória em mais de 1/3 e com espaços polivalentes para as artes em mais de 2/3. Nós precisamos universalizar, como nós universalizamos a energia elétrica, a educação de ensino médio, agora já nesse final de segundo mandato a educação superior, enfim. Então, o desafio do governo Binho, desafio básico, imagino, e isso está no próprio programa, no plano de governo, é universalizar o acesso à cultura, nos seus aspectos de artes, nos seus aspectos de leitura e de memória. Assis, você falou a respeito do Chico Mendes, né? E nós estamos em plena fase de inscrições, é isso? É isso. Para o Prêmio Chico Mendes de Florestania. Por que foi necessário criar esse prêmio? O que ele traz de inovador? As políticas públicas do governo da Floresta, elas em si concentram, agregam ideias do Chico, ideias no movimento que o Chico representou. Mas nós precisávamos criar um prêmio onde focasse com maior detalhe ou com maior ênfase as iniciativas que estimulem a difusão da florestania, estimule os ideais de sustentabilidade e de amor para com a floresta, das relações de fraternidade, sabe, e de amor com a floresta, com as pessoas que compõem a floresta, que na época foram chamados de povos da floresta, que tenha foco também na geração de renda, porque sem gerar renda é impossível chegar à sustentabilidade nos seus âmbitos, aspectos político, econômico, cultural, enfim. E aí o governo do Acre criou em 2004 o Prêmio Chico Mendes de Florestania. Deixa eu mostrar aqui o folder. Esse Prêmio Chico Mendes de Florestania, ele tem 3 categorias. Uma categoria voltada mais para instituições ou pessoas de caráter nacional e internacional, instituições ou pessoas de caráter estadual, mas mais focado em zonas urbanas, e uma outra categoria mais focada em zona rural. Então, há 3 espécies de premiação, e qualquer entidade ou liderança individual, pessoas, a entidade pode ser com fim econômico ou não, filantrópico, que tenha algum projeto com qualquer linguagem esportiva, cultural, artística, com viés econômico, enfim, que difunda os ideais da florestania, os ideais de sustentabilidade, de relações de respeito com o meio ambiente, com a natureza, enfim, todo esse arcabouço conceitual no qual está inserida a luta do Chico Mendes, então pode se candidatar. E o período de inscrição está aberto na Fundação Elias Mansur. Até quando? A nossa sede fica no Calçadão da Gamileira, em frente ao mastro, em homenagem aos heróis da Revolução, ao mastro da bandeira, até o dia 11, a terça-feira que vem,
dia 11 de dezembro. O que é necessário levar? O projeto? Tem duas espécies de inscrição. Tem a inscrição que eu faço, porque eu almejo, ou a minha instituição almeja participar do prêmio, e tem a instituição que eu indico. Por exemplo, deixa eu citar o Padre Paulino, que... eu já estou aqui com a imagem do Padre Paulino, que foi o vencedor. Esse é o Prêmio Nacional, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente, e o Padre Paulino é o grande vencedor na categoria Liderança Individual. É o vencedor desse ano. Essa talvez tenha sido uma das premiações mais justas, né? Eu fico feliz do Padre Paulino ter recebido o prêmio, mas fico feliz também de ele ter aceito receber o prêmio, porque há algum tempo a gente já está se esforçando, né? O secretário de comunicação, Aníbal, é testemunha disso, se esforçando para premiá-lo, e ele não aceitava, porque não gosta de essas vaidades humanas. Ele é uma pessoa muito vinculada a questões religiosas, a Deus, é um padre, enfim, é um santo, é o nosso santo da floresta. Enfim, e aí, qualquer pessoa que queira indicar o Padre Paulino pode indicar, inscreve lá na ficha de inscrição os dados dele e concorre. Para receber, é claro, ele vai ser sondado para ver se aceita receber o prêmio ou não. Mas então, categoria por possibilidade de inscrição por indicação ou por livre inscrição, opção, né? Livre opção. Tá? Até o dia 11, na Fundação Elias Mansur, para essa categoria de liderança ou entidade ou instituição de caráter nacional ou internacional, a premiação é o quê? É uma comenda, um diploma, uma conferência, né? Um documento em que o governo do Estado certifica que a pessoa foi premiada, recebe no Palácio Rio Branco, no dia 22 de dezembro, em solenidade no final da tarde, a presença do governador e demais autoridades. Além disso, um diploma, o diploma e um troféu. E para a categoria mais voltada para as atividades rurais, lideranças e iniciativas rurais, um estímulo com premiação em dinheiro, na ordem de R$10 mil. Então, apenas essa última categoria tem premiação em dinheiro. Por quê? Para uma instituição grande, por exemplo, vamos citar Funtac, Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, que tem um trabalho belíssimo nesse aspecto. R$10 mil no orçamento da Funtac não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Agora, para uma comunidade de seringueiros, lá no Seringal Cazumbá, que tirou o terceiro lugar na categoria, nesse prêmio nacional, na categoria Arte e Cultura, com o projeto Associação dos Seringueiros do Seringal Cazumbá, que é apoiado pela Barco da Leitura. Então, com essa iniciativa de caráter cultural, artístico, mais voltado para a leitura, essa associação de seringueiros lá do Seringal Cazumbá, em Sena Madureira, na reserva extrativista, ganhou o terceiro lugar na premiação nacional na categoria Arte e Cultura. Então, essa é uma forma da gente dizer que qualquer iniciativa com esse foco de valorização da floresta, de difusão das ideias do Chico Mendes e consolidação dos conceitos de florestania podem ser premiados. Essa é a terceira edição e nós já tivemos 2 edições anteriores, nas quais, dentre os ganhadores, estão comunidades, lideranças, também com vínculo cultural. Né? O artista plástico, escultor Gesileu Salvatore, a banda Los Porongas, por causa das letras, da ginga, do ritmo, o próprio conceito musical que tem, a associação vertente, enfim, são expressões. Agora, não se limitam a aspectos culturais, repito. As linguagens, o jeito de fazer da entidade pode ser qualquer um. Pode ser uma pesquisa, por exemplo. Pode ser uma pesquisa, perfeitamente, não tem. Então, nós queremos, mais uma vez, premiar essas iniciativas na intenção de que os ideais da florestania possam ser melhor assimilados pela comunidade, possam ser melhor consolidados e praticados, porque só assim a gente chega à sustentabilidade desejada, que é o quê? A gente ser feliz com cidadania plena na floresta. Assis, para finalizar a nossa conversa, você fez uma menção, respondendo a algumas questões anteriores, a respeito da relação entre cultura e desenvolvimento. Uma das nossas referências regionais aqui, que pensa essas duas estruturas, é o jornalista Antônio Alves. Ele sempre faz esse paralelo entre cultura e desenvolvimento. Nós temos conseguido observar, ao longo desses últimos 8 anos, a cultura como uma espécie de incentivadora, ou então que consiga trabalhar de forma harmônica o desenvolvimento e a cultura. Nós fizemos isso legal, assim, de uma maneira bem... Fizemos, e eu vou explicar e quero citar, antes de responder, agradecer a contribuição
da Helenira, que é filha do Chico Mendes, do Edgar de Deus, que representa o governo na área ambiental, do jornalista Elson Martins, criador do Varadouro, então militante há longo tempo, e a Raimunda Bezerra, que faz parte, né? Do CDEP, do CDDH e também do Comitê Chico Mendes, que fazem parte da comissão organizadora do Prêmio Chico Mendes. Então, eu estou aqui representando a comissão, em nome do governo, mas a gente quer agradecer a contribuição, a disposição, o ânimo da Helenira em defender as ideias do pai, enfim, dessas outras pessoas. Enfim, a cultura, ela ou é mola propulsora de desenvolvimento, ou esse desenvolvimento não leva à sustentabilidade desejada. Não é opção, não. É meio que condicional. Os países que se desenvolveram fizeram revolução cultural. China, Espanha, Portugal, França, os próprios Estados Unidos. Essa revolução cultural pode ser induzida, pode ser livre, pode ser conduzir a uma sustentabilidade ou não. Agora, a cultura é indissociada a um processo de desenvolvimento de um país. A educação é um aspecto da cultura. O Augusto Boal disse lá no debate no Fórum Cultural Mundial que a instrução a educação em geral, a forma de você absorver conhecimento dos outros. Por isso que é importante o fomento às artes, o fomento à cultura, no sentido mais amplo, o fomento à memória, o fomento à leitura. E o fomento, inclusive, à criação, que é a nossa ideia em inaugurar ainda esse ano a Casa da Escrita. Porque só assim a gente está estimulando as tradições, por exemplo. Quem que ouvia falar antigamente em pastorinha? Quem que ouvia falar há 10 anos atrás? Ou há 9 anos atrás, um ano antes da gente começar esse governo? Em cavalhada. Quem é que pensa Sena Madureira hoje sem a cavalhada lá? Quem é que pensa Cruzeiro sem a pastorinha? Quem é que pensa o Acre sem os festivais de cultura caipira? Com possibilidade de no ano que vem ser estadualizado o festival. Tá entendendo? Então, esse é um legado do governo. Alguém pode imaginar, alguém pode medir, esse é um desafio para nós, mapear qual é a contribuição econômica de geração de oportunidades que a cultura cria no Acre. E vou mais além. O maior legado que esse governo deixou, ou está deixando, ou vai continuar afirmando, é esse amor que nós temos por nós mesmos. Se identificar, se enxergar, gostar de si, gostar de onde mora e querer uma coisa melhor para isso aqui. Se não vejamos o esforço e a inclinação da iniciativa privada para isso aqui. Para esse aspecto de identificação com o próprio Estado. Então, esse é o maior legado. A gente gostar de si mesmo. A gente se reconhecer em nós mesmos. E essa disposição à diversidade. Ora, quanto mais diverso a gente for, mais rico a gente será. Porque o moderno, o atual, ou o pós-moderno, não é ser único. É misturar. É misturar. É a mestiçagem. O Hitler cometeu um equívoco histórico em querer a universalização da raça ariana. Todo mundo sabe desse equívoco, não precisa ser historiador. O Acre, ele é composto por uma mestiçagem de origem não índia, esse não índio desdobrado em cultura branca e cultura negra, e nós somos tudo isso. E aqui que está a riqueza. E nisso é que está a diversidade. Então nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade biológica, uma diversidade florestal e também uma diversidade culinária, enfim, de várias formas de ver. Nisso está a nossa riqueza. Nós temos muitos produtos para vender. E se a gente não quiser vender, quiser só satisfazer em consumir a arte, a gente pode fazer isso também. Agora, a cultura pode ser, inevitavelmente, mola propulsora de desenvolvimento. E deve ser. Assis, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui por essa esclarecedora, digamos assim, entrevista a respeito da produção cultural no Brasil e também no Acre. Muito obrigado e um grande abraço. E olha, dia 11, final, dia último para a inscrição do Prêmio Chico Mendes. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das 22 cidades do Acre, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.